Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Janaína e hoje eu vou falar sobre a avaliação do segundo bimestre da escola do Samuel. Eu gostei muito da avaliação deles, da observação. Eu vou ler um pouquinho. Eles falaram aqui sobre o perfil, né, do Samuel, que vocês já sabem, que ele é autista nível 3, TDAH, com laudo, né? E falou assim dos quadros do Samuel, que ele tem uns comportamentos impulsivos, a questão da alimentar, e realmente ele tá com uma compulsão alimentar, devido a ele estar fazendo o uso do arpejo. O arpejo, infelizmente, ele tem esse efeito colateral na bula dele. E a gente vai até passar pelo psiquiatra para ver se substitui esse remédio que ele está fazendo uso, tá? É porque assim, cada autista é único. Eu já vi autistas que usaram o arpejo e desenvolveu até fala, mas isso cada autista, né, tem o seu jeito, cada um desenvolve dentro da sua maneira. Ele não apresenta fala funcional, por quê? Porque o Samuel, como a gente veio de Belém para o Rio, então eu cuidei da minha mãe, né? Infelizmente a minha mãe veio a falecer e atrasou um pouquinho as terapias do Samuel. Então ele tá o quê? Dezembro que a gente chegou, nós estamos em julho, dezembro, quase 8 meses, eu acho, né? Acho que 8 meses mais ou menos sem frequentar a clínica. Então você imagina o quanto que progrediu o autismo, né? Aumenta as estereotipias, você vê que diferença faz a terapia. Né? Uma semana que a criança não faz terapia, a gente já vê a diferença. Então, o Samuel, ele tá sem terapia. Ele tem mais ou menos uns 2 meses que ele está indo para um projeto, mas não é terapia, é só um reforço, que fez muita diferença, mas a terapia, né, a clínica faz muita diferença. Ele sim, ele tem muita dificuldade com a coordenação motora fina, de pegar no lápis, porque o Samuel ele é muito sensorial. Então eu gostei muito do relatório da escola, concordo com tudo que está escrito, né? Gostei deles mesmo, uma escola muito boa. E, gente, vou mostrar para vocês o trabalho do Samuel. Fiquei muito feliz, né? Que apesar de toda a dificuldade, elas estão fazendo, né? Olha só. Então, gente, isso aqui é o trabalhinho do Samuel, tá vendo? Que ele desenvolveu. Nossa, eu fiquei tão feliz. Gostei muito, ó. Colar, recortar. Olha que bonitinho. Ai, meu Deus, fiquei tão orgulhosa. Gente que é mãe atípica. Esqueci de mencionar, né? Eu já estava esquecendo para vocês uma colocação que eles colocaram assim, que foi muito importante. Eles falaram assim que a atenção do Samuel melhorou um pouco. E também aonde o Samuel está fazendo o projeto falou a mesma coisa, que a atenção dele melhorou. Por quê? Porque o Samuel, ele está fazendo uso do ácido folínico, tá? Eu vou explicar para vocês o que é o ácido folínico, que é uma nova medicação que foi desenvolvida através de uma experiência de um médico americano com crianças autistas que não falam nada, nada mesmo. Isso não é para qualquer autista, é para aquele autista que não fala. E ele viu que o ácido folínico melhorou bastante a questão da atenção. A criança começou a falar algumas palavras, mas é claro que a criança estava fazendo terapia, né, gente? Se não fizer terapia, não adianta só usar uma medicação que não vai ver o resultado. A terapia, ela é muito importante, ela é essencial. Tudo bom com vocês? Eu vou falar para vocês sobre o ácido folínico. Sim, não é ácido fólico, é ácido folínico, foi o que você acabou de ouvir agora. Então, o que é o ácido folínico? Ele também é conhecido como leucovirina. É uma forma ativa da vitamina B9, o ácido fólico. Ele é diferente do ácido fólico comum. Por quê? Porque ele já está convertido em uma forma que o corpo
pode usar diretamente sem depender de enzimas específicas para a sua ativação. Para que serve o ácido folínico? O ácido folínico ele é utilizado em diferentes situações médicas, como na quimioterapia, ele é usado para proteger células saudáveis dos efeitos tóxicos de medicamentos como metotrexato, quase que não sai, que inibe o ácido fólico. Outra, tratamento de deficiência de folato, especialmente em pessoas que têm dificuldades para converter o ácido fólico comum, como aquelas com mutações no gene MTHFR. Outra, distúrbios neurológicos de desenvolvimento, como em alguns casos de autismo, principalmente quando há suspeita ou diagnóstico de deficiência cerebral de folato. Anemia megaloblástica, quando causada por deficiência de folato. Então, qual seria a diferença entre o ácido fólico e o ácido folínico? O ácido fólico ele é uma forma sintética da vitamina B9. O ácido folínico é uma forma ativa da vitamina B9. O ácido fólico ele precisa ser convertido no fígado para ser usado. O ácido folínico ele já está pronto para o uso pelo organismo. O ácido fólico ele pode ser ineficaz em pessoas com mutações genéticas. E o ácido folínico ele contorna esses problemas genéticos. Mas o que tem a ver o ácido folínico para o autismo? Então, o ácido folínico ele tem sido estudado como um tratamento complementar para autismo, principalmente em crianças com certas alterações metabólicas ou genéticas. Não é uma cura ainda, tá, pessoal, para o autismo, mas ele pode ajudar em alguns sintomas, como dificuldades na fala, né? Quem tem autistas, né, autistas assim severos, né, na sua grande maioria tem dificuldades com a fala, ele ajuda, tá? Mas não é uma cura. Então, não é uma cura para autismo, mas pode ajudar em alguns sintomas, como dificuldades na fala, comunicação e comportamento, especialmente quando existe uma condição chamada deficiência cerebral de folato. Não tem como ter um exame para saber se a criança tem essa deficiência, tá, pessoal? É só fazendo uso mesmo. O que é deficiência cerebral de folato? É uma condição em que o cérebro ele não consegue receber o ácido fólico suficiente, mesmo que ele esteja presente no sangue. Isso pode acontecer por problemas na barreira hematoencefálica que regula o que entra no cérebro. Outra também, presença de anticorpos contra o receptor de folato, que impede o ácido fólico de entrar no cérebro. Mutações no gene MTHFR, que dificulta a conversão do ácido fólico comum em sua forma ativa. Nesses casos, o ácido folínico, que é o leucovorina, pode driblar esses bloqueios porque já está em sua forma ativa. E quais foram os benefícios observados? Estudos clínicos e relatos de família mostraram que em algumas crianças com autismo, não são todas as crianças, tá? Houve uma melhora na fala e linguagem, inclusive crianças não verbais que começaram a emitir sons ou palavras, balbuciaram. Aumento do contato visual e da atenção, redução do comportamento repetitivo e melhora na interação social. Isso tudo eu vi no Samuel. E até a escola comentou, e até onde ele está fazendo essa complementação, né? Porque no caso não é terapia, infelizmente. A gente não conseguiu colocar nesse semestre o Samuel, mas vamos colocar no próximo, já está marcado, só estou esperando o plano liberar. Os benefícios são mais evidentes em crianças que têm anticorpos contra os receptores de folato ou mutações genéticas relacionadas ao metabolismo do folato. Tá? Por isso que alguns médicos pedem exames específicos. Então, o médico, ele passa, né, ou o nutricionista que tem essa especialização, passa esse ácido folínico. Isso começou com um médico, tá, americano, que ele fez um estudo com uma criança, onde essa criança começou a fazer o uso do ácido folínico. Essa criança não falava e percebeu-se uma melhora na fala da criança, fazendo o uso do ácido folínico, tá, pessoal?
É claro que você já vê logo os resultados, tá? Até 4 semanas, mas se a criança ela estiver fazendo terapia, o resultado vai ser muito mais evidente. E isso não é para todas as crianças, tá? Não é todos os autistas que isso funciona, esse ácido folínico. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso. Então já deixa o seu like, já segue, curte, compartilha. Beijos. Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu vou falar sobre o que é compulsão alimentar e como eu tô conseguindo controlar essa compulsão alimentar. Vou falar para vocês o que é uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar, gente, é um transtorno caracterizado por episódios frequentes de ingestão exagerada de comida, mesmo sem fome, acompanhado de uma sensação de perda de controle sobre o que se está comendo ou não. Ou seja, a criança ou adulta, ela começa a comer desenfreadamente, sem limite. Então, quais são as características da compulsão alimentar? Comer grandes comidas em pouco tempo. A criança acaba de comer, aí vai comendo uma coisinha, comendo outra, sem parar. Sentir que ela não consegue parar de comer, ela não tem limite, tá? Ou então quando ela come escondido, por vergonha ou culpa, ou quando ela tem uma vergonha, tá? Então, isso é uma compulsão alimentar, não é a mesma coisa que você, eu comi uma comidinha aqui, aí vou comer de novo. Não, é a criança comer mesmo exageradamente. E quais são essas causas da compulsão alimentar? Muitas das vezes é uma ansiedade, uma depressão, um estresse, ou dietas assim muitas restritivas, ou às vezes a criança ou adulta ela tem um trauma, ou até mesmo alterações nos neurotransmissores como a serotonina, ou uma medicação também que leva a ter essa compulsão alimentar. No caso do Samuel, nós estamos desconfiados que venha a ser o arpejo, porque isso está lá na bula dele, um dos efeitos colaterais. Inclusive, até a neuropediatra na época falou assim, não, mas o arpejo também dá uma compulsão alimentar, mas eu não sei o que fazer. Mas aí a gente marcou com um psiquiatra para ver se tem como trocar o arpejo por uma outra medicação, tá? Esse psiquiatra que a gente vai é muito bom, ele trabalha com medicina integrativa, então ele vai indicar só coisas naturais. Vai sair um outro vídeo, tá, gente? Deixa eu continuar aqui com a compulsão alimentar e como saciar, se a sua criança ou até mesmo você conhece alguém, essa compulsão alimentar. Compulsão alimentar é diferente de seletividade alimentar, tá, gente? Seletividade alimentar é outra situação. É uma alimentação mais restrita, onde a criança vai escolher o que comer, seja pela textura. Compulsão já é outra coisa, é comer desenfreadamente. Aqui, assim. Então, gente, continuando. Eu tô começando a colocar na comida do Samuel o psyllium, tá? Que é muito bom, é uma fibra natural que ela é extraída da semente planta agovata. Quando ela mistura com a água, ela forma como se fosse um gel no estômago. Então, por isso que quando eu, por exemplo, coloco assim, né? É uma farinhazinha meio marrom, eu coloco assim em cima da comida, eu espalho, mas aí tem que ficar dando água toda hora, porque senão ela forma um gel. Então a criança ela tem que beber água, tá? Para poder se saciar. E realmente sacia, tá? E segura um pouquinho. Aí eu coloco psyllium e eu coloco também farinha de banana também por cima para poder prender um pouquinho a criança. Por quê? Porque quanto mais a criança se alimenta, no caso da compulsão alimentar, mas ela tem a necessidade de ir toda hora no banheiro fazer cocô, tá? Então eu pego uma colherzinha de chá, eu coloco por cima e dá super certo. Isso assim, eu vou mostrar pra vocês como é que é essa farinha, a psyllium. Tá aqui, ó, a psyllium, tá vendo? Ela é marronzinha clara, ó. Tá? Aí eu coloco por cima da comida junto com a farinha de banana e dá super certo. E meu filho, ele consegue se segurar, consegue se manter mais, tá? Então tá aqui, ó, pra vocês a dica, pra vocês colocarem na comidinha da criança de vocês. Gostou desse conteúdo? Se você gostou desse conteúdo, já segue, curte, compartilha. Bom final de semana pra todos, que Deus abençoe.
Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá? Queria agradecer a vocês por terem assistido o meu vídeo, onde eu falo sobre compulsão alimentar, sobre a diferença, né, de compulsão alimentar, seletividade alimentar, quais as características, o porquê está acontecendo a compulsão alimentar. Procure, não deixe de procurar um nutricionista ou um médico para que faça uma melhor avaliação, uma melhor investigação, porque apesar de ser um produto natural, o psyllium, pode dar problemas, pode ser uma outra coisa, então é por isso que é necessário você sempre estar buscando uma orientação médica, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês, bom final de semana, um beijo para todos e tchau! Tudo bom com vocês? Gente, eu não sei se vocês são igual a mim, né? Todas as vezes que eu compro um remédio, seja manipulado, seja na farmácia, não importa. Eu sempre apresento a Deus, sempre oro a Deus, para que Deus abençoe o remédio, para que dê tudo certo, que se aquele remédio não for bom, que Deus possa tirar todos os males. Eu não sei se você é igual a mim, se você costuma apresentar o remédio para Deus abençoar. Eu tenho muita fé que Deus ele vai abençoar meu filho, vai liberar a fala do meu filho. É claro que eu não tiro o Samuel das terapias, continuo estimulando ele. Então comenta aí, você também é igual a mim, você costuma apresentar o remédio, orar pelo remédio para tudo dar certo?